Você acabou de assistir essa história e agora, nesse tempo, nesse momento do programa em que me reúno com os especialistas para, juntamente com eles, trazermos orientações possíveis e plausíveis para essa família no intuito de ajudá-los a melhorar das suas dificuldades. Aqui comigo, pastor Jorge Eduardo Diniz, bem-vindo ao programa. Obrigado, Adriane. Sempre muita vontade no nosso meio, que eu espero que você fique. Com certeza, sempre à vontade e com uma esperança muito grande de poder contribuir. Também comigo a psicóloga Rosângela Arruda. Bem-vinda, amiga, ao programa mais uma vez. Fica à vontade no nosso meio também. Obrigada. Vamos então acompanhar a história e pontuar aquilo que a gente acha pertinente para essa família. Fica para mim, pastor. Aconselhamento dos jovens, porque eu não me achava mais digna de aconselhar os jovens, sendo que eu não tinha cumprido aquilo que eu acreditava que era o certo dentro da palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, pastor Jorge. Pois é, essa atitude da Cláudia é uma atitude que muitos de nós cristãos temos. Talvez a atitude mais fácil que a gente tem diante de um erro, diante de um pecado. É a atitude de fugir, a atitude da fuga, a atitude de deixar a comunhão, de deixar a relação com os irmãos, de abandonar os trabalhos, de abandonar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente fazer. E é interessante porque o Evangelho, ele traz para a gente perdão de pecados. Essa é a diferença do Evangelho. Quando Jesus vem, ele vem derramar graça sobre a nossa humanidade pecaminosa. E a gente compreende que ela está dentro de uma comunidade de fé, e é correto isso. Compreende até um temor do Senhor, porque exatamente. Quando ela se põe no banco, ela teme, né, pelas atitudes dela, aquilo que ela fez que é fora da palavra de Deus. Exatamente, e é sem problema. Mas o que o Tiago 5,16 nos ensina é outra coisa, né? O Tiago 5,16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para que você seja curado. É a mesma coisa da ceia. Às vezes eu me restringo à ceia por um erro, mas a ceia, o apelo da ceia é o seguinte: examinai, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque ninguém é digno daquela mesa. Aquela mesa é mesa para pecador. Eu tenho que examinar e me entender como não merecedor, arrepender do meu pecado, consertar isso e caminhar com graça, com perdão. E é isso que Cláudia precisava de entender na ação dela. E nós como cristãos, precisamos compreender essa graça de Deus, senão nós não vamos viver. Então assim, automaticamente eu me pus no banco. Mas, Ângela, quando a gente se coloca no banco, no caso como a Cláudia fez, né? Eu me autopuno. Não tem um quê ou até prepotência, ou arrogância, ou medo da avaliação do outro? Ó, eu já me coloco antes que alguém venha e me coloque no banco. Eu mesmo já me corrijo. Me penitencio, né? Me penitencio, exatamente. Mas foi a mesma atitude que Adão teve, né? A mesma. Lá no Éden, quando ele pecou, no primeiro, né, ele se escondeu de Deus. A primeira atitude que ele teve é a mesma que nós temos até hoje. Agora, ela faz isso tentando corrigir e não corrigiu, né? Continuou no erro e continua no erro e ainda colhendo os frutos desse erro até hoje. No impulso eu acabei aceitando, mas assim, minhas fotos de casamento eu não estava sorrindo. Muito sério isso que ela fala, né? Essa autopunição tão grande a ponto de desistir de um casamento, de um amor, daquilo que havia sido confirmado em Deus, de um sinal que havia sido respondido por Deus. E aí eu abro mão disso tudo, até deste casamento, e traz mais outra mágoa, inclusive, a este noivo. O problema da Cláudia aqui, nesse casamento, tristonha, é a culpa. É a culpa de se deparar com a própria humanidade, de se ver ser humano, de se ver falível, de ver o outro falível, porque estava esperando também que o marido, de alguma forma, jamais tivesse se relacionado com ela antes do casamento. Ele era um diácono. Era um diácono. Ela tinha uma imagem
recém-convertido. Que quebrou essa imagem de santidade, do perfeito, que ninguém dá conta de carregar, não tem super-homem, né? Eu preciso falar para o pessoal de casa, não existe super-homem, não tem aquele super-crente, aquela super-mulher maravilha, não existe. Nós somos seres humanos falíveis, todos carentes da graça de Deus. Ele foi criado no internato até os 18 anos de idade. Ele não teve contato com o pai, não conheceu o pai dele, foi criado no internato, depois ele se envolveu com drogas. Então, assim, ele teve uma infância, uma adolescência tão complicada que ele queria que fosse tudo perfeito. Junta culpa, Dela. culpa dela, né? Além da culpa, junta a vergonha dela diante dos jovens, porque ela ensinava os jovens sobre se guardar antes do casamento e enfrentar agora essa juventude, para ela foi muito difícil. E agora grávida, dentro do casamento, vem a decepção com o marido, que é um marido que não soube acompanhar, né? que talvez nunca viveu isso, ninguém nunca ensinou isso para ele. Ele não tinha família, né? Ele não sabe o que é família. Ele vivia no internato, na verdade, ele nunca viu ninguém fazer isso. Então, talvez o que nós precisamos de pontuar aqui é o seguinte: eu só posso contribuir com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Se eu não tenho, eu não tenho como contribuir. Rosângela, eu estou precisando de R$2.000 agora, você tem? Não. Por favor, é agora. É exatamente isso que a gente precisa de aplicar na vida. Se eu tenho, eu contribuo. Se eu não tenho, eu não contribuo. E eu preciso de olhar o outro com a limitação dele. Que é triste quando eu cobro do outro isso, mas ele não tinha. Não é porque ele não queria, é porque não tinha, só isso. Ele não tinha. E veio de um mundo já sem vivência familiar, já teve vício na vida. Então ele tem um medo imenso de errar. Então quer mostrar a perfeição. É muito comum, né, Adriane, as pessoas pularem, meu pai dizia 880, né? Pularem de um extremo para o outro extremo. Com certeza. Como ele nunca teve, agora quer ter tudo. E o nosso ideal é que a gente chegue num ponto mediano, que a gente consiga mediar as duas coisas, né? Eu sinto, ele nunca falou, mas o fato de eu já ter sido separada como diaconisa, ficar à frente de trabalho da direção e ele já ter sido afastado várias vezes, criava um conflito entre nós dois, como se eu fosse, assim, adversária dele, dentro do próprio ministério. Eu queria pontuar também essa disputa, né? Por que essa disputa? Se eu sou marido e mulher, nós não caminhamos juntos, nós não estamos construindo uma família. O que você faz, eu também não tenho ganho. O que eu faço, você também não tem ganho. Então, nós não precisamos de ficar nessa disputa. Esse é o ideal, né, pastor? Na realidade, o que acontece, pelo histórico dele, a possibilidade de uma baixa autoestima, de uma dificuldade de relacionamento, ela é iminente. Com certeza. Então daí talvez, como você falou, da possibilidade dele não saber fazer de forma diferente, a não ser tendo que se comparar para ver se está crescendo ou não. Ou e se alguém cresce, eu estou ficando inferiorizado, eu estou ficando para baixo. É uma questão de comparação. O mundo moderno faz isso. A competição e a comparação. E quando a pessoa não tem essa estrutura, ela vai levar para o casamento essa situação de querer comparar e competir entre os cônjuges. Nós temos vários conflitos. Conflito, assim, até pelo penteado que eu faço na minha filha, na Isabela, que é a nossa filha em comum, ele questiona. Ele quer ser um pai completo, mas ele ultrapassa o limite de ser pai. Aí eu vou discordar da Cláudia. Tem coisas que a mãe tem que fazer. Por que esse pai não pode opinar quanto ao penteado da filha? Ele é pai dela. Ele é pai dela, ele tem o direito também de não só opinar, como ajudar a fazer, se for o caso. Ela não é uma coisa restrita a mãe cuidar de um filho, não. Talvez quando se tira dele a oportunidade de zelar por essa filha nos mínimos cuidados, ela pode estar reforçando inclusive esse lugar. Olha, você não tem competência para cuidar daqui da minha filha, deixa que eu cuido, que eu sei fazer. Mas ninguém nasceu sabendo.
Ela não aprendeu? Você não aprendeu? Nós aprendemos? Ele também pode aprender. É uma questão de inclusão deste pai nessa relação de envolvimento e de cuidado com essa filha, que ele vai se sentir mais útil neste relacionamento também com a filha. Ela reclama do abandono dele durante a gravidez, né? Mas na hora que ele tenta fazer alguma ação, Ela retira. ela fala assim, mas esse papel é meu, esse papel é meu, é isso que você está colocando. Exatamente, é a oportunidade que ele tem, inclusive, para exercer essa paternidade, né? Eu pintei o cabelo da minha filha, sei lá, até a pré-adolescência, com muita alegria e prazer. E talvez a participação dele nesse cuidado possa ser importantíssima. Aproveita que você no meio, clica tudo aí. E hoje em dia ele vai trabalhar, eu nunca sei onde ele vai, ele fala que não tem que dar satisfação, que a mulher tem que ser submissa ao marido. Pastor Jorge, me ajuda. Essa ideia de submissão e cabeça está meio distorcida nesse lar aí. É isso mesmo? O homem tem que sair de casa. Vou aproveitar seu papel aqui, a representação masculina nesse programa. É isso mesmo? O homem tem que sair de casa e não dar satisfação para a esposa? Bom, numa sociedade machista, sim. Mas não é numa sociedade cristã. Não é a proposta do cristianismo. E ele se sente constrangido de trazer alguém, porque é a casa do meu pai. É um conflito. E ele não está errado. O espaço é do pai dele. É dele, Pai dela. O pai dela traz quem é a visita dele. Ali não é o espaço dele, né? Ele pode estar temporariamente, né, por um momento, mas não é o espaço. Ele tem que ficar chateado. Ainda bem que está incomodado, porque isso pode gerar mudança. Se eu simplesmente acho... Tem que tudo sair da queixa, Adriana. Ele está por enquanto. Não estou falando só para se ter queixando, mudança, estou falando só. exatamente. Ainda bem que tem algo incomodando para que gere ação. Se não tiver nada, se tiver tudo bom, Rosângela, não vai mudar. Só nos momentos de conflito que a gente muda. Em 2 anos de casamento, nós já ficamos sem nos falar. Uma vez nós ficamos 4 meses sem nos falar uma palavra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como que eu consigo casar e ficar 4 meses sem conversar com a pessoa que eu sou casado? 2 anos? Meu menos de 2 Deus, anos meu de casamento, Deus, né? meu Na Deus. época. Adriane, esse casal precisa de uma coisa chamada acompanhamento. Esse acompanhamento vai ajudar. Então, um ponto importante para esse casal, uma vez por semana com alguém de confiança, para sentar e conversar com os dois. Pessoa idônea, que não vai puxar nem para um lado nem para o outro, Não, mas que pessoa vai saber neutra, conciliar as pessoa duas neutra, coisas. uma pessoa de confiança dos dois, inclusive, né? Outra questão, não é uma questão filho do meu primeiro relacionamento, a filha do meu primeiro relacionamento. Eu tenho uma família. Tá certo que ela é do primeiro relacionamento, sim, mas eu tenho que viver essa família hoje. E essa família hoje, essa menina tem um padrasto, eu tenho que viver isso com graça, com prazer e com alegria. E se ele entrou sabendo Né? disso, ele tem que abraçar Ele isso tem que no abraçar pacote, essa pegar o menina, pacote pegar o todo. pacote inteiro. É Cláudia e Anderson, né? Vocês precisam do Senhor entrar verdadeiramente no casamento. Amém. Cláudia precisa de se perdoar por cada momento que foi ruim no passado. Porque isso que vocês estão vivendo é um conflito. E a partir daí é que saem as boas propostas para a nossa vida. Deus abençoe. Esperança, né, Rosângela? Eu vou levar as dicas então para a família e espero realmente que elas possam fazer efeito para a vida futura dessa família.